que você vai ouvir agora está ligado à energia mais poderosa que existe, a energia racional. Abriu-se a porta racional para a participação do homem na vida cósmica. É a cultura racional dos livros Universo em Desencanto. Está entrando no ar o seu programa Boa Noite, Brasil Racional. Pois é, caro ouvinte. Boa noite. Quantas vezes você já se surpreendeu distante de tudo, interrogando-se sobre o objetivo da vida e a existência ou não de uma energia superior, de uma vida superior a esta nossa, que somos mortais. E quantas pessoas você conhece trazendo consigo pela vida fora as mesmas questões? E são tantas, não é mesmo? Ateus, religiosos, cientistas, filósofos, homens, mulheres, velhos e crianças, por mais diferentes que sejam, guardam em si uma indagação comum. Se essa energia superior existe, por que não vem em socorro à humanidade? Pois é. Se essa vida superior à nossa existe, por que é que não nos socorre? Quem é essa energia superior e em que dimensão ela habita? E, ainda mais dizendo, que bom se pudéssemos ter contato com esse mundo superior e com seus habitantes, para esclarecimento da causa da existência humana e sua conturbada sobrevivência. Porque o saber humano nunca pôde esclarecer a causa da existência humana. O saber humano, simbolicamente representado de diversas formas, como ciência, religião, doutrina, filosofia, etc., tem exaustivamente tentado uma explicação que satisfaça a necessidade interior de paz, amor e fraternidade de cada um. Mas tem conseguido apenas disseminar a discórdia, que cresce a largos passos. O saber humano é fruto de uma cultura artificial. Entretanto, todo respeito é devido à cultura artificial, soma de todas as formas de expressão humana na dimensão material, pois é exatamente através dela que a humanidade vem sendo despertada naturalmente para a consciência final do que representa a cultura do pensamento. Tão somente um mecanismo utilizado pela natureza para amadurecer a humanidade e prepará-la para o reconhecimento da dimensão superior da vida, onde a verdade é absoluta e não uma suposição. Pois se o saber humano, a cultura ainda vigente, ele tivesse lastro pelos milhares de anos que se encontra estabelecido, já a humanidade teria encontrado solução para os problemas de vida existentes. No entanto, questões fundamentais como de onde viemos, para onde vamos e como vamos, não tiveram respostas na cultura do pensamento, não obstante seu grande e inegável desenvolvimento. Mas um desenvolvimento ignoto da verdadeira fonte da origem da causa dos feitos e, por isso, variante. E essa variação, ela gera insegurança. A insegurança, por sua vez, gera a insatisfação. E é da insatisfação que nasce toda a negativa maneira dos seres humanos se relacionarem. E qual a causa maior dessa insegurança e dessa insatisfação? A causa? A mudança de fase da natureza que ocorreu na natureza, da fase do animal racional para a fase racional, onde o mecanismo do pensamento já enfraquecido
cede lugar para o desenvolvimento do mecanismo do raciocínio, nossa meta principal, que significa o encontro da humanidade com o mundo de sua raça, o mundo racional. Assim, a humanidade, por estar vivendo artificialmente, ou seja, sob o mecanismo do pensamento, não percebeu essa mudança na natureza e continuou com o desenvolvimento do pensamento na fase do desenvolvimento do raciocínio. E, ultimamente, como todos têm percebido, diante de tantos insucessos, de tanto sofrimento, a humanidade tem, aos poucos, voltado-se mais para o lado natural da vida, deixando de fixar-se no artifício como realidade verdadeira. E é agora que a humanidade passará a entender que tudo tem lógica e também porque não há efeito sem causa. Por tudo isso é que nesta edição radiofônica de hoje, para você que realmente busca o encontro consigo mesmo, para você, ouvinte, você que anseia pela verdade, causa de tudo, para você que não se contenta com a imposição de mistérios e dogmas e que procura autenticamente respostas a todas essas perguntas milenares aqui comentadas, é para você, meu ouvinte, que este programa dominical é elaborado abordando assuntos esclarecedores sobre a dimensão cósmica e extracósmica, através dos quais dúvidas passarão a certezas comprovadas com base e com lógica racional. Então, ouvintes, fiquem conosco, porque nós estamos chegando. Salve, amigos ouvintes da Super Rádio Tupi, salve Brasil, estamos chegando e trazendo até vocês, através das ondas sonoras dessa emissora, as mensagens reveladoras de um ser extraterreno. Sim, nós estamos nos referindo ao racional superior, que através de seu representante único aqui na Terra, ditou a obra Universo em Desencanto para o esclarecimento final da vida aqui nesta galáxia Terra. Portanto, fiquem conosco nesta viagem cultural racional, empreendida durante esses 45 minutos pelos caminhos da base e da lógica, e que somente um ser superior de nossa origem é que poderia nos esclarecer. E nós aguardamos a sua participação, amigo ouvinte, nesta programação racional, através do Disque Racional. Então, anotem aí o telefone, 291-2884. 291-2884 e também 948-2598, 948-2598. Então, vamos nesta, porque nós estamos decolando rumo à nossa base verdadeira. Ocupem os seus lugares e boa viagem, pois está começando agora o seu programa de cultura cósmica racional deste domingo. Uma mensagem do racional superior contida na obra Universo em Desencanto. A luz da divina providência agora está aí na Terra, por a fase da natureza ser a fase do desenvolvimento do raciocínio. E onde está a energia racional, está a luz da divina providência, providenciando tudo de bom, de lindo, de sublime e de racional para todos.
E as transformações feitas pela natureza são o rumo certo para levar todos para suas origens. O que é do mundo racional, de volta para o mundo racional, feito pelo mesmo processo, isto é, as transformações naturais da natureza. Por meio das transformações, chegou a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio, e que nesse desenvolvimento está a sua desmaterialização, para depois de desmaterializado, voltar para o mundo racional. Notem, então, que por meio das transformações, a natureza conseguiu a volta de todos para a sua verdadeira base de origem. E assim, terminou a fase do pensamento, terminou a função dessas duas energias do chão, se transformando para a planície racional, voltando tudo assim para o seu ponto natural. O que é da planície, voltando para ela, e o que é do mundo racional, voltando para ele. E no término da fase do pensamento, a energia racional passou a reger e comandar a natureza. Vejam que as transformações foi o caminho certo que a natureza encontrou para que todos e tudo voltassem a ser o que eram, voltassem às suas verdadeiras origens. E é por isso que todos e tudo aí estão de passagem, são passageiros. Então, qual é o significado da morte? A morte é o caminho adotado pela natureza para que todos voltassem à sua verdadeira origem. Transformações de uma vida para outra, para que dessa forma pudessem voltar para a verdadeira vida, o verdadeiro estado natural de puro, limpo e perfeito. E é por isso que ela foi feita pela natureza, uma coisa necessária para o retorno de serem o que eram antes de assim serem. O que eram antes de assim serem? Em primeiro lugar, habitante do mundo racional, com seu progresso de pureza. E em segundo lugar, máquina de matéria. E todos e tudo com as transformações promovidas pela natureza, se acomodando no seu verdadeiro estado natural. E todos que passaram a se conhecer se sentem felicíssimos por saberem o porquê a natureza fez todos assim. E o sofrimento para a lapidação, e a morte o complemento para a verdadeira salvação. Tudo um processo grandioso natural da natureza, para levar todos às suas verdadeiras origens. Mas, por viverem sem se conhecerem, todos tinham pavor da morte e do sofrimento. Por quê? Porque viverem sem se conhecer. Quem passou a se conhecer sabe o porquê da morte e como pôr fim nela. Sim, o fim da mesma, porque racional não morre. Racional sabe como voltar para o mundo racional. Se não fosse a morte, estariam ainda na fase de monstros, selvagens, bichos de quando moravam em locas de pedras. E assim veio as fases de suas transformações, nascendo, morrendo, nascendo, até chegarem a essa última fase, da volta às origens. Então, ouvinte, veja que tudo que existiu foi preciso e necessário existir. Se existe a morte, é preciso e necessário existir. Se existe o sofrimento, é preciso e necessário existir. Morrer significa transformar. E transformar-se com o raciocínio desenvolvido é uma glória,
é um glorificado pelo mundo racional por voltar a ser eterno no seu verdadeiro mundo de origem. E agora, os endereços onde você encontra o livro Universo em Desencanto em São Paulo. Livraria Racional Centro, Rua Nova Barão, loja 32, fone 255-2699. Livraria Racional Augusta, Rua Augusta 986. Casa Racional de Santo Amaro, Rua Tenente Coronel Carlos da Silva Araújo, 216, Sobreloja, Santo Amaro, São Paulo. Ou pelo reembolso postal. Caixa Postal 78.019, CEP 26131, Belfort Roxo, Rio de Janeiro. E agora, as informações da semana. Com relação aos livros do Universo Desencanto, convém citar também aqui que se pode encontrar o livro Universo Desencanto na Casa da Cultura Racional, a livraria da Casa da Cultura Racional, na Rua Barão de Guape, número 46, Casa 1, Liberdade. E o telefone 277-0099, né, Maria do Carmo? É isso mesmo. E temos um novo endereço também da Livraria Racional, agora é a Rua Nova Barão, continua na Nova Barão, não é, Luiz? Mas no número 40 alto, na mesma galeria, então mudou apenas o número e subiu. É só subir a escada rolante que está fácil, na mesma altura. O telefone continua o mesmo. O telefone continua o mesmo, é 255-2699, correto? E temos carta hoje aí, Maria do Carmo? Temos carta, e a Anaílde aqui está com muitas cartinhas, né, Anaílde? Pois é, queria dizer para Conceição Bernardes, lá da Rua Coronel Joaquim Lacerda, né, 706, Jardim das Américas, em Curitiba. Conceição, a sua carta já foi respostada, tá? E está indo pelo correio. Assim também como a carta do Ailson Pereira, né? A sua primeira carta já foi respostada e está chegando. Ok, Ailson? E mais temos alguma, sorteados aqui hoje duas pessoas. A Maria Adalgisa Martins, da Rua Mafalda, número 386, Vila Formosa, São Paulo. Está ganhando o primeiro volume. E também a Leonice de França, da Rua Orlando Valderano, número 10, Tatuapé. E quem está doando o livro para a Leonice é o senhor Edivaldo, né, Alexandre Páscoa, do Centro. E temos mais um, Nailde, é o senhor Antônio Oldani Chamorro. O senhor Antônio Oldani Chamorro, de Bauru, também foi contemplado, vai receber o primeiro volume do livro Universo em Desencanto, e ele faz algumas colocações, ele é ouvinte do programa, e essas colocações que ele faz vão ser respondidas, que já foram feitas perguntas a esse respeito, e vai ser esclarecido. Então, aguarde, senhor Antônio, o seu livro pelo correio, você vai receber um lindo presente em sua casa. Tem muita correspondência chegando aqui, muita gente participando, fazendo perguntas e também concorrendo ao sorteio do livro. Como é o caso do senhor José Gomes da Silva. O senhor José, o senhor ganhou o livro, viu? O senhor diz aqui na cartinha: olá, minha gente. Um contentamento muito grande traz escrever para vocês. Não imagino o inferno e sofrimento da minha vida. Quando diante de tanto sofrer, numa noite de domingo, algo dentro de mim me fez ligar a rádio, localizando esse divino programa, e sei que existe solução e explicação para tanta discórdia no mundo. Vocês acenderam a esperança dentro de mim de poder ser feliz e renascer para uma nova vida. Vocês poderiam me doar um livro? Então, já está doado, senhor José, e vai pelo correio para o senhor, viu? E também uma cartinha do Luiz Seron Moya, também solicitando o livro, e diz que ele sonha muito com discos voadores, e depois do sonho ele fica com o corpo leve, quase levitando, e entrou em contato com pessoas da cultura racional e gostaria de conhecer e ganhar o livro. Também o senhor Luiz Seron Moya vai receber pelo correio. Então aguarde que dentro dessa próxima semana, Maria do Carmo, esse pessoal vai receber todo o livro pelo correio. É isso mesmo. E aproveitar a oportunidade para agradecer aos doadores dos livros, né, que é a nossa grande equipe aqui de colaboradores. Os livros que são sorteados aqui são doados por estudantes de cultura racional. Nós não nominamos, mas agradecemos a todos eles toda semana. Muito obrigada. A divulgação dos estudantes, né, de várias formas e maneiras, também doando o livro para todo aquele que escreve para cá, para fazer parte da família racional, essa família facilmente penetrável. Basta conhecer o livro Universo Desencanto e estudá-lo, não é, Nailde? É isso mesmo, Luiz. E a caravana de Itaquera está convidando os estudantes de cultura racional que queiram divulgar de porta em porta. O ponto de encontro é na Praça de Itaquera, ao lado da estação de trem da FEPASA.
O encontro será todos os domingos às 7h30 da manhã. Pois não, Maria. Luiz, você sabe que tem caravana na Liberdade, não sabe? Sei. Tem muita gente que não sabe. Então o senhor Quiosque da Liberdade está convidando alguns caravaneiros que queiram participar da caravana com ele. É uma caravana muito fácil de ser localizada. Ela fica no metrô Liberdade. Saiu do metrô na Avenida Liberdade, lá está o seu quiosque com os painéis divulgando todos os sábados e domingos. Então vamos lá, minha gente. É verdade. O senhor Quiosque está aguardando vocês lá. Aquele pessoal todo de branco, bonito, né? E falando coisas muito bonitas acerca da vida. É isso mesmo. E ontem, Maria do Carmo, nós estivemos na Câmara Municipal de São Paulo, ontem, dia 26 de setembro, comemorando... O dia foi a solenidade, a assinatura do Dia da Cultura Racional, que agora é oficial aqui em São Paulo. Foi uma festa muito bonita, uma festa solene, né? É verdade, e a Elza foi uma das coordenadoras, junto com a equipe do vereador Éder Joffre, foi o vereador que instituiu através do projeto de lei, né, Elza? O Dia da Cultura Racional, e você estava lá, como é que foi? Eu ajudei no evento, né, a organizar a organização toda, né, convidando as pessoas para participar e tudo mais, né, e que o vereador estava muito contente de oferecer a lei, né, em letras góticas, um quadro muito bonito que ofereceu aos estudantes da cultura racional. Vieram representantes de vários estados do Brasil. Foi muito bonito. A banda racional, com seus acordes, divulgando a cultura racional em todos os lugares, em todos os bairros, fez um espetáculo maravilhoso na Câmara Municipal. E muitos estudantes também, muitas pessoas. Muitos estudantes, muitos leigos também estavam presentes. Foi realmente um espetáculo muito bonito. Muito bem. E nós entrevistamos algum pessoal que esteve lá da Cultura Racional, entre eles o Dr. Belmiro Arruda Neto, da cidade de Franca, que esteve lá também, levando aquele apoio racional, né? E sempre prestigiando os eventos racionais. Nós fizemos uma pequena entrevista com ele. Vamos ouvir então como é que foi na voz do Dr. Belmiro de Arruda Neto. E aqui na Câmara Municipal de São Paulo também presente, como em todos os eventos por todo o Brasil, Dr. Belmiro Arruda, esse incansável batalhador estudante de cultura racional, que vai falar aqui pra gente como ele viu e o que ele sentiu hoje aqui neste evento na Câmara Municipal de São Paulo, onde o vereador Éder Joffre instituiu o Dia da Cultura Racional em São Paulo. Salve todos os estudantes de cultura racional e os ouvintes. Todos os dias, todas as coisas que são de importância têm o seu dia. E todos nós sabemos disso, não é? A cultura racional, ela é de suma importância dentro do cenário do país e do cenário mundial, porque é um conhecimento que vai dar a todos o bem-estar, aquilo que todo mundo pede, aquilo que todo mundo reclama, aquilo que todo mundo trabalha para poder conquistar. Por quê? Nós sabemos que sossego e saúde não se compra em qualquer lugar. Então a cultura racional, ela corresponde aos anseios de todos os seres humanos, porque ela é um conhecimento que vai explicar, que vai orientar a pessoa no sentido de como ela pode conseguir, através de conhecimento, a paz, o amor, a fraternidade e a concórdia universal. E esse reconhecimento aqui em São Paulo, como em todas as capitais e muitas cidades do interior de São Paulo e do Brasil, em ter o seu Dia da Cultura Racional, isso é um reconhecimento das autoridades para a importância da cultura racional para a humanidade. Isto já significa a alta importância desse conhecimento, não só nos meios políticos, mas como também agora caminhando para os meios acadêmicos. Então, se os meios políticos já estão reconhecendo a importância desse conhecimento, então falta muito pouco para que o Brasil todo tome conhecimento, porque quando as autoridades responsáveis tomarem uma atitude em relação a este conhecimento, irão então oficializar esta cultura a nível em todo o território nacional. Então ficará muito mais fácil para nós podermos atingir o nosso desiderato.
E a nossa luta também é para que logo chegue nas universidades, nas faculdades, o estudo de cultura racional, como já tem em São Paulo, aqui a nível municipal, a lei do então prefeito Reinaldo de Barros, instituindo cultura racional nas escolas municipais. E um dia, eu creio que não muito longe, não é, Belmiro? Teremos também nas faculdades e universidades do Brasil. É verdade, porque eu sou um exemplo de que na minha terra, por exemplo, que é Franca, eu fui convidado pela Faculdade de Psicologia para proferir uma conferência sobre a cultura racional na semana relacionada à Semana da Psicologia. Então, várias pessoas foram convidadas a falar sobre diversas questões. E eu fui particularmente convidado para falar sobre esse assunto, a cultura racional e o desenvolvimento da glândula pineal, que é a máquina do raciocínio, de importância superior na mente humana. Então, veja que por aí a gente já pode tirar uma base para as outras faculdades, para as outras universidades, para os outros estudantes, porque a cultura do pensamento, a cultura oficializada pelo governo, ela é uma cultura que já não está mais satisfazendo os anseios do estudante. Hoje o estudante moderno, ele quer saber sobre si, ele quer saber quem sou, de onde vim e para onde vou, que é para ele poder ter uma situação definida, definitivamente, para ele ter paz, para poder estudar aquilo que ele realmente quer saber. Muito bem, aí foi a palavra do Dr. Belmiro Arruda, advogado, estudante de cultura racional, onde divulga na cidade de Franca e percorre todo o Brasil também, fazendo palestras, conferências e levando a palavra da cultura racional a toda a humanidade. Muito obrigado, Belmiro. Obrigado, Luiz, e obrigado aos ouvintes. E eu faço votos que todos que estão me ouvindo tenham a curiosidade de saber, pelo menos, do que se trata esse conhecimento. E os que já estudam, os meus parabéns e os meus votos de uma bela jornada dentro do desenvolvimento do raciocínio. Obrigado. Estamos aqui com o estudante de cultura racional, Denis, também integrante da BRUT, que está presente hoje aqui na Câmara Municipal de São Paulo, na comemoração, assim, da instituição do Dia de Cultura Racional na cidade de São Paulo. Denis, o que você sentiu, o que você tem a dizer sobre o que você viu hoje aqui nesta festividade? Bom, a gente viu aqui um resultado de um trabalho que começou em várias frentes, com vários colaboradores, há muitos anos, e que veio se concretizar agora com esse projeto de lei feito pelo vereador Éder Joffer. Nós, estudantes de cultura racional, sabemos a importância do Dia da Cultura Racional. E temos uma faixa, inclusive, que está sendo mostrada agora, que diz que nenhum plano de governo será eficaz se governantes e governados não se sintonizarem com a energia da natureza que é racional. Então essa que é a mensagem que eu vejo da importância desse dia hoje. Isso seria um reconhecimento das autoridades, dado a grande importância da cultura racional para a humanidade, essa instituição do Dia da Cultura Racional, não só em São Paulo, como em todas as cidades do Brasil? Eu acho que deveria ser assim. Infelizmente a gente sabe que ainda não é assim. Eu acho que esse marco de São Paulo vamos dizer assim, o começo de uma nova fase, De modo que a gente venha a ter esse dia com a devida importância em todas as cidades do Brasil e depois do resto do mundo, porque a solução para a humanidade está na racionalização dos povos. Não há outra solução. Obrigado, Denis. De nada. Aí foi a entrevista, então, do Dr. Belmiro Arruda Neto de Franca e do Denis, da Banda Racional Universo dos Encantos, falando acerca de ontem na Câmara Municipal, e também sobre a instituição da cultura racional nas faculdades e escolas de todo o Brasil, do estudo de cultura racional. E vocês estão ouvindo aí no fundo musical
a música Carruagem de Fogo, que faz parte de um álbum com 2 LPs que foi doado para a Banda Racional Universo Desencanto, pelo Tenente Maestro PM Álvaro dos Santos, da reserva da PM, que fez até uma dedicatória aqui. Para a excelente Banda Racional Universo Desencanto, ofereço com amor e admiração. São Paulo, 26 de 9 de 92. Gravada pelo Corpo Musical da Polícia Militar do Estado de São Paulo, realizado na que doou para ele um livro, Universo em Desencanto, e ele doando para a Banda Racional Universo Desencanto esse álbum duplo, né, com 2 LPs, assim como uma gratidão, né, de ter encontrado a cultura racional, uma coisa que ele achou maravilhoso. E já está fazendo parte, Valdir, da família racional, essa família facilmente penetrável. E, portanto, seja bem-vindo. Mas, Luiz, por falar em bem-vindo, nós recebemos ontem, por ocasião do evento tão especial para nós da cultura racional, que foi o diploma legal assinado do Dia da Cultura Racional em São Paulo, a visita de outros estudantes de outros estados, de outras cidades. Um deles você até já entrevistou, o Belmiro, mas temos hoje aqui, numa visita ao vivo e a cores, o senhor Ladislau José de Souza. É um estudante da cultura racional de Brasília, grande colaborador lá da caravana e das divulgações feitas naquela capital federal. Senhor Ladislau, aquele abraço, a sua saudação racional ao povo. Boa noite, racional, irmãos, porque a origem de todos nós é irmãos. Então, salvos e saldos em nome do racional superior. Olha, o nosso irmão Luiz falou da divulgação. Nós divulgamos em todo o Brasil, nos 25 estados. E já tivemos no exterior, na América do Sul e na Europa. No Brasil, divulgamos de carro. Leia o livro Universo Desencanto, o livro do momento. Porque, meus irmãos, os assuntos da entrevista foi a obrigatoriedade do ensino público nas escolas e nas faculdades. Isso já é gritante, porque em Brasília já fomos convidados, estamos com dias marcados, agendas tomadas para escolas primárias, secundárias e superiores. Escola secundária de irmão leigos, que diz, mas irmãos, isso aí, meu amigo, isso aí é a cultura dos extras terrenos. É uma cultura diferente, não pode ser aplicada na terra. O senhor só saberá depois de estudá-la. Sem ler e reler e sem estudar o Universo em Desencanto, realmente fica abismado, fica admirado. Por que gritante? Porque a juventude, sedenta do saber, estão deixando o corpo discente já preocupado com tantas indagações e tantos trabalhos caseiros, abordando temas que não é do ensino corriqueiro. É um ensino superior. É uma coisa que vem, diz o aluno, mas professor, isso é da minha cabeça. Mas eu não te ensinei isso. Há escolas aqui em São Paulo, como já sabemos, que os professores estão mudando o teor do ensino, porque está preocupado com os programas educador, que eles não satisfaz as exigências dos alunos. Porque isto é uma ação natural da natureza. Porque na natureza tudo acontece naturalmente. Temos a preocupação de adentrar com esses ensinos nas escolas, nas faculdades. Mas isso é uma preocupação nossa, de iniciantes, de estudantes, leitores, porque nós queremos ver a solução do problema. E a solução destes problemas só serão encontrados com a leitura do Universo Desencanto, conhecendo-se a si mesmo, conhece a ti mesmo. E se assim não fizermos, porque não fizemos desde 1935, porque se já tivéssemos pegado na charrua desde então, o mundo já seria racional. Pois é, senhor Ladislau. Então, das suas palavras nós depreendemos, não nós aqui de São Paulo apenas, mas nós de todo o Brasil que já conhecemos devidamente os livros de cultura racional, os livros Universo em Desencanto, que devemos todos arregaçar as mangas e começarmos
ou darmos prosseguimento de uma forma mais acentuada à batalha de oficializarmos o ensino da cultura racional a todos os níveis, primário, secundário e superior, é isso? Sem dúvida, porque, como veio, meus irmãos, tem que mudar. Muda, mas mudar o quê? Mudar o homem para a mesma cadeira? Não, o homem é que tem que mudar. Nós temos que mudar. As autoridades em síntese, têm que mudar. Mudar o sistema de conduta, porque os governantes e governados hoje são racionais. Aparelho racional. Então, os governantes hoje vão para as suas cadeiras, recebem as suas pastas para governarem racionalmente, porque são aparelho racional. O pensador nenhum resolve mais a situação do mundo, só com raciocínio. Então, aquele que não estiver servindo, a própria natureza se encarregará de afastá-lo daquele posto eletivo para o qual foi indicado, naturalmente, porque o mal por si mesmo se destrói. Nós é que plantamos e nós colhemos. Se não plantamos bem, não colhemos bem. E assim, meus irmãos, rádio ouvinte de todo o Brasil, nós cumprimentamos por esse maravilhoso programa e por esta oportunidade de vocês estarem aí, adentro desse rádio, preocupados em ouvir esse programa. Porque sem ele, sem o livro Universo em Desencanto na mão, não há solução. A solução está aí, em desenvolver o seu raciocínio, porque a imaginação e o pensamento já nos trouxe o que nos trouxe. Doravante, não há mais pensando, porque não há mais alimentação para o pensamento. Então, é agora só cultura racional, porque nós estamos na fase racional, a última fase da vida da matéria. E nós agradecemos a sua presença, senhor Ladislau, e um breve retorno a Brasília, um feliz retorno, e que o senhor logo venha nos visitar novamente, né? E leve e abraça todo aquele povo, estudante de cultura racional lá de Brasília. Muito obrigado. Aí, gente. Então, alô, Assis, pessoal da banda, o disco do Corpo Musical da Polícia Militar está na Casa Racional, à disposição de vocês, que foi doado. Os caravaneiros do Jaraguá são visitantes e mandam saudação racional, né? O Joaquim Oliveira, o Joaquim Ferreira, Maria da Conceição, a Leida e o Robson estão ouvindo a gente. Aquele abraço da equipe para vocês também. Valdir, mas domingo passado ficou uma pergunta, né, que foi respondida e teria um complemento hoje, não é? Na semana passada, Luiz, nós recebemos uma breve correspondência do Luiz de Oliveira Diadema, um estudante da cultura racional, que lendo a obra, ele fez uma questão que ele considera interessante de ser abordada aqui pelo nosso grupo. Dizia ele que, lendo o livro, ele observou em uma determinada passagem a menção de que pessoas que nascem com problemas de qualquer natureza, físico, moral ou financeiro, como, por exemplo, pessoas que nasçam aleijadas, miseráveis, enfim, com toda sorte de problemas, são citadas na obra como pessoas para as quais nós, as outras pessoas, não devemos ter dó. E diz ele que leu na obra que quem tem dó compra a dívida de quem está passando por esses problemas, por essa lapidação, como diz o conhecimento racional. E ele fez a colocação de que foi porque a natureza assim o quis, que essas pessoas assim ficaram. Mas ele diz que leu em uma outra passagem uma espécie de uma crítica formulada pela cultura racional, pela obra, dizendo que as filosofias riquíssimas, com suas toneladas de ouro, nada fazem pelos pobres e miseráveis, o que para ele deve ter soado nas entrelinhas como uma certa contradição. Então ele gostaria que nós abordássemos um pouco mais esse tema. Nós começamos na semana passada fazendo uma colocação para o Luiz, o nosso querido estudante, que deu essa grande e valiosa colaboração, fazendo uma primeira correção de que a obra não diz exatamente que a natureza quis assim, mas que a natureza é, sim, um sistema de consequências, porque este mundo, com essa natureza, é consequência de seus próprios habitantes. Por isso ninguém é culpado do sofrimento de ninguém, e nem muito menos a natureza. Nós recebemos o troco daquilo que plantamos. E aí entra então a lei das transformações, a lei da causa e do efeito. Essa foi a primeira colocação que tivemos a oportunidade de fazer. É claro que nós gostaríamos, Luiz, de fazer uma abordagem final do que nós dissemos a semana passada,
Mas, como sempre, o tempo voa, o tempo passa rapidamente, e hoje nós tivemos tantos temas interessantes a levar ao ar. A brilhante visita do senhor Ladislau de Brasília e as entrevistas com nossos queridos colegas da Cultura Racional, fazendo abordagem sobre a cultura racional no ensino público, coisa que é de suma importância, e nós certamente vamos ficar devendo outra vez uma abordagem final um pouco mais abalizada, analisada, para o nosso querido estudante e para os ouvintes. Então, tenham um pouco mais de paciência, que nós voltaremos a esse tema tão interessante. Tá certo. E só dizendo que todo ser humano tem o seu livre-arbítrio, né? E deve usar o seu livre-arbítrio como bem lhe convier. Uns usam para o bem e outros para o mal, né, Valdir? Aliás, Luiz, o comentário do Racional Superior de que realmente esse é um fato. Nós não podemos julgar o processo da natureza, apenas conhecê-lo. E o Racional Superior, quando colocou isso no livro, ele não colocou sentenciando nada nem ninguém, porque o livre-arbítrio é uma razão superior para ser usada em todas as ocasiões. Mas ele apenas chamou a atenção para o fato de que isso realmente acontece, porque a nossa natureza, a nossa mecânica, funciona assim como um sistema de consequências. Agora, o Racional Superior da Terra foi alguém que veio do mundo racional e, olha, ele vestiu o fardo de lama para nos salvar. Portanto, não é condenável que se use da fraternidade, da concórdia, da solidariedade humana, porque o próprio Racional Superior deu o maior dos exemplos, saiu do mundo da pureza e se dirigiu aqui para salvar a todos nós. Pois é, tá certo, Valdir. Então, aquela energia extracósmica racional, porque esse programa está ligado na energia racional, para os nossos queridos ouvintes, a Dona Zulmira, né, que está nos ouvindo, e Dona Felizmina, aquela energia racional para vocês. E nós estamos chegando ao final do programa de hoje. Nós estaremos de volta no próximo domingo com mais um programa de divulgação da cultura racional. E nós agradecemos também a todos que colaboram no patrocínio dessa divulgação radiofônica. Participaram do programa de hoje Luiz, Elza, Nailde, Valdir, Júlio e Maria do Carmo. A técnica, o Maurício, com o apoio do Arquimedes, o Birajara, o Biratã e a Sônia. Então, até domingo que vem e boa noite, Brasil Racional! E a paz universal.